Como saber se você já precisa de uma blefaroplastia? Não tem a ver com a idade, tem a ver com a sua constituição física, seu formato de rosto, a sua genética, o tipo de pele, a textura da sua pele. Na região dos olhos, mesmo pacientes jovens podem ter excesso de pele na pálpebra superior, podem ter bolsas de gordura. Se você tem aquele aspecto de cansado, de olhar triste, que às vezes acorda cedo, parecendo que não dormiu, blefaroplastia pode ser para você. Aquelas pessoas que têm o cantinho do olho baixo, mais baixo o canto lateral do que o canto medial, isso dá aquela sensação de olhar triste. O excesso de pele aqui no canto da pálpebra superior vai se acumulando e junta, forma aquelas ruguinhas que incomodam tanto, atrapalha para passar uma maquiagem, um rímel, para se produzir, para parecer que está bem. É importante essa região da área dos olhos, porque transmite o seu olhar, o seu interesse, se você está se cuidando ou não. Quase nunca tem a ver só com a idade. A maioria das vezes tem a ver com a genética e com o tipo de pele. A blefaroplastia deve ser realizada por um oftalmologista especialista em plástica ocular ou especialista em blefaroplastia. Por que o oftalmologista? Porque ele conhece a anatomia do seu olho, os detalhes pequenos, o ajuste fino para que a sua blefaroplastia fique harmônica, natural e que durante a cirurgia ele não traga risco para a saúde do seu olho. A gente às vezes escuta que o paciente teve problema em cirurgia, que machucou o olho. Geralmente é uma blefaroplastia feita por um profissional que não é o oftalmologista, não é o oculoplástico. A diferença é que o oftalmologista formado em blefaroplastia, ele vai conhecer bem as particularidades da anatomia, da saúde do seu olho, até onde ele pode ir, para te dar um resultado estético com segurança, sem prejudicar o resultado funcional. Lembra que a sua pálpebra ela tem uma função, que é proteger o seu olho, que é conduzir o filme lacrimal, é proteger a sua córnea para que você continue, além da estética, tendo uma boa visão. A gente, como oftalmologista, especialista em blefaroplastia, a gente tem condição de ir no detalhe para trazer um resultado funcional, estético e seguro. A blefaroplastia inferior é um capítulo à parte. É uma cirurgia delicada e também pode ser fonte de complicação se não for bem feita. A maioria dos oftalmologistas que é especialista em blefaroplastia tem utilizado o sistema de blefaroplastia inferior transconjuntival. Quando você tem aquelas bolsas de gordura, um excesso de pele que não seja tão grande e que tem muita bolsa, a gente faz o acesso da cirurgia por dentro do olho, aqui embaixo, por dentro da conjuntiva. Com isso a gente consegue tirar as bolsas de gordura sem danificar a musculatura aqui em volta do olho, que chama orbicular. A vantagem da blefaroplastia transconjuntival é tirar todas as bolsas sem danificar o músculo que mantém o fechamento ocular, mantém a posição da sua pálpebra. Quando a gente fazia, antigamente, a blefaroplastia inferior, cortando aqui embaixo, abrindo, a gente tinha muito risco de complicação do olho ficar aberto, que a gente chama de retração palpebral. A blefaroplastia transconjuntival, feita internamente, praticamente elimina esse risco de ter retração palpebral. Mesmo quando tem um pouquinho de pele sobrando, ainda prefiro tirar as bolsas por dentro, porque a gente não precisa cortar o músculo embaixo da pele. Aí no final da cirurgia, a gente tira só aquela faixinha de pele com muita delicadeza, muitas vezes não precisa nem dar ponto, de tão bem coaptado que fica. E não tem risco da gente danificar a musculatura orbicular. Se a gente danifica, a gente vai causar uma retração. Sua pálpebra fica caída e depois tem que passar por uma cirurgia reparadora. E isso não é legal. Então lembre desse nome, blefaroplastia inferior, de preferência fazer via transconjuntival, via interna. É muito mais seguro, funcional e anatômico. Se você tem aquela sensação de cansaço, sensação de vista pesada, olho inchado, olhar triste, parece que não dormiu bem à noite, cheio de rugas e sobra de pele aqui na pálpebra superior, vamos agendar aqui uma avaliação completa, detalhada, e ver se a blefaroplastia pode ser para você.